A gente se adapta às situações, sejam elas prazerosas ou dolorosas. A gente se adapta às longas horas de trabalho e também se adapta ao conformismo, ao marasmo, ao fazer nada. A gente se adapta a tudo aquilo que nos é apresentado. A gente se adapta aos ambientes, às pessoas, às conversas, às palavras. A gente está sempre se adaptando. Toda vez que a gente começa algo novo, a gente passa por esse processo de adaptação. Toda vez que a gente conhece alguém novo, a gente também passa por esse processo de adaptação. E a gente vai se acostumando a sempre se adaptar. Algumas pessoas têm mais facilidades em se adaptar rapidamente e a começar a mudar o próprio comportamento para conseguir caber em algum espaço, para conseguir, com muito esforço, fazer parte de alguma coisa, para conseguir se sentir minimamente acolhido ou acolhida dentro de um ambiente, dentro de um grupo, dentro de uma tribo. A gente se adapta das piores e das melhores formas possíveis. E nós, como seres humanos, tivemos que passar por longos e longos processos de adaptações aos diferentes climas, às diferentes regiões, às diferentes situações, aos diferentes sistemas, aos diferentes governos. A gente está sempre se adaptando. O tempo todo a gente se adapta ao que vem aí. Se o assunto do momento é inteligência artificial, a gente vai se adaptar a começar a usar aquilo na nossa rotina. Se o assunto do momento é alguma rede social, a gente vai se adaptar também ao uso daquela ferramenta, daquela rede, daquela coisa. A gente está sempre, sempre se adaptando ao que o mundo está nos apresentando, ao que as outras pessoas estão consumindo, a forma como as outras pessoas estão vendo o mundo, a forma como os outros estão falando. A gente está o tempo todo em um processo de adaptação. O problema, ou melhor, a grande questão, é quando essa adaptação começa a ter um preço muito alto. Quando essa adaptação para de ser somente um jeito de você se encaixar e você começa a ter que se cortar de alguma forma. Não literalmente, mas você começa a se podar. Você começa a parar de falar de tal forma. Você começa a fazer um determinado tipo de piadinha. Você começa a parar de não mais pensar por você mesmo. Você começa a se anular ao invés de se adaptar. E esse é um grande erro que muitas vezes a gente comete ao longo da vida. Muitas vezes a gente quer, tá tentando, tá se esforçando, tá fazendo de tudo para se manter em um cenário, para se manter em um lugar, para se manter em alguma coisa que a gente não cabe mais ali. Não tem mais como. A gente olha para o lado e a gente se sente desesperado, desamparado e também começa a se sentir completamente inerte naquele momento, naquela coisa, naquela circunstância. Porque a gente vê que por mais que a gente force, por mais que a gente tente, por mais que a gente lute, a gente nunca vai se adaptar àquele meio. A gente nunca vai fazer parte daquele sistema. A gente nunca vai fazer parte daquele grupo. E quando a gente força por um longo período de tempo, sempre tentando se anular, sempre tentando se encaixar e sempre fazendo com que uma nova versão seja transmitida, fazer com que um novo eu apareça naquele meio só para continuar fazendo parte de um grupo, a gente começa a entrar em um problema de incoerência. Porque a gente sabe que a gente não é daquele jeito, mas aquele grupo faz com que a gente tente ser o que a gente não é. E esse processo deixa de ser uma adaptação, deixa de ser alguma coisa produtiva, proveitosa e prazerosa e começa a se tornar uma tortura. Porque o tempo todo você está controlando as suas palavras, o tempo todo você está fingindo sorrisos, o tempo todo você está fingindo que você está bem, o tempo todo você precisa fingir que você concorda com aquele pensamento. E lá por dentro você está berrando para que aquilo passe logo, para que aquele dia termine, para que aquela reunião acabe, para que aquele grupo de pessoas vá embora, para você poder voltar para o silêncio e poder pensar por você mesmo e poder voltar a ser quem você é. Esse tipo de adaptação, que na verdade deveria ser considerado como um tipo de autonegação,
é o pior tipo possível que a gente tem para conseguir construir um relacionamento de longo prazo com as pessoas envolvidas. Porque as pessoas que estão ali jamais vão te ver como quem você realmente é. Essas pessoas vão sempre estar esperando uma resposta programada de você. Elas vão sempre estar querendo que você diga aquilo que elas querem ouvir. E elas vão estar sempre dispostas a colocar o pensamento delas acima do seu e fazer com que as ideias delas sejam sempre prevalecidas acima das suas. E esse tipo de relacionamento não tem como se sustentar quando o tempo passa. Porque a base toda para um bom convívio se resume em você tentar ser quem você é, você tentar ser você mesmo e você tentar se expor da forma como você sabe. Nem todo mundo vai usar um vocabulário rebuscado para se expressar. Nem todo mundo vai conseguir acreditar fiel e cegamente as crenças que o grupo tem. E nem todo mundo vai conseguir se sentir confortável ouvindo algumas atrocidades que dentro daquele grupo é considerado algo completamente plausível, algo completamente aceitável, algo completamente normatizado. Nesses períodos em que a gente está tentando se conhecer mais, a gente acaba identificando que muitos lugares não cabem a nossa presença. Não porque a gente é superior, mas porque a gente não consegue falar a mesma língua do que aquela pessoa. A gente não consegue trocar uma ideia sincera sem ter que usar uma máscara o tempo todo. Porque a gente sabe que a qualquer momento aquela pessoa vai soltar uma coisa que a gente discorda, mas a gente não vai poder discordar em público, porque se a gente fizer isso, a gente pode gerar um atrito, a gente pode gerar um problema, pode gerar uma consequência. E quanto mais velhos a gente vai ficando, ou talvez mais maduros, menos a gente quer ter dor de cabeça com esse tipo de situação. Menos a gente quer provar um ponto, menos a gente quer vencer uma discussão, menos a gente quer convencer alguém a algo. E mais a gente quer viver em paz, mais a gente quer viver da forma mais autêntica possível. Porém, são muitos os cenários que a gente não consegue ser autêntico, porque é impossível você expor quem você realmente é e colocar aquilo que você pensa para fora, verbalizar aquilo que está no teu pensamento. Porque você sabe que a partir do momento que você começar a colocar o teu ponto de vista, você já não vai ser mais bem quisto. Você pode até se tornar uma persona não grata no meio daquele pessoal, porque você simplesmente expôs o que você pensou e você não foi de acordo com aquilo que estava pré-estabelecido. Você quebrou a programação deles. Você fez com que eles olhassem para você e pensassem: mas isso não é o que eu penso, isso não é o que o grupo defende, isso não é o que a gente quer, isso não é o que a gente idealiza. E aí entra uma questão meio complexa, porque a gente depende dos outros para tudo. A gente é um animal social. A gente precisa de relacionamento com os outros. Mas ao mesmo tempo, a gente não quer pagar um preço tão alto quanto esse de se negar, quanto esse de se mutilar de um jeito figurado. Porque a gente quer sim ter um relacionamento com os outros, a gente quer sim ter uma harmonia, quer ter um bom convívio, quer ter um bom ambiente, mas ao mesmo tempo a gente tem as nossas ideias e a gente tem as nossas crenças e a gente tem os nossos pensamentos. E quando eles estão em desacordo com aquilo que o grupo pensa, vai ficando cada vez mais difícil você ter uma conversa sincera, você ter um diálogo com esse grupo, porque tudo que você falar pode ser usado contra você a partir do momento que você expor quem você é sem as suas máscaras. E isso vai causar uma estranheza, porque até então aquelas pessoas te conheciam como alguém robotizado, como alguém que estava programado para dar as respostas que eles queriam ouvir. Mas a partir do momento que esse ciclo se fecha e você se posiciona e começa a falar o que você quer, ou melhor,
começa a expor aquilo que você acredita, porque também não adianta sempre querer falar o que quer, porque, como diz o ditado, quem fala o que quer, ouve o que não quer também. Claro que para ter uma boa convivência, a gente tem uma dose de aparências que a gente vai precisar continuar mostrando. A gente vai ter um limite para se expor, mas existem algumas coisas que são cruciais, algumas coisas que quando você expõe, você não está fazendo aquilo para causar. Você não está fazendo aquilo porque você quer se colocar numa superioridade. Você está fazendo aquilo só porque você acredita realmente naquilo que você está falando. Só que se isso entra em dissonância com aquilo que o grupo acredita, você criou um problema. Você vai ser visto como alguém que tem que ser corrigido, como alguém que tem que ser adestrado, como alguém que precisa de um redirecionamento, porque a sua verdade não vai cair bem ali. E aquilo que você é também não vai ser muito bem visto pelos demais. E se a gente passa muito tempo nessa negação de nós mesmos, só para tentar se adaptar a um grupo que a gente não pertence, quando a gente menos percebe, a gente deixou morrer a nossa essência. A gente deixou de lado aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende, aquilo que a gente é. E a gente começou a viver simplesmente de máscaras, simplesmente de aparências, simplesmente de mentiras. E isso não, nunca, jamais vai ser algo saudável no longo prazo. Então, se você faz parte de algum grupo e você sente que você não tem a liberdade para falar aquilo que você pensa, se você não pode dar sua opinião sem ser rechaçado, se você não pode colocar os seus pensamentos para fora sem ser questionado de volta e sem ser colocado contra a parede como alguém que está traindo o movimento, você provavelmente faz parte de um grupo que não te quer ali. Você só faz parte de um grupo que quer aquilo que você projeta e não aquilo que você é. Você faz parte de um grupo que está afim de que você seja mais um número e não mais uma pessoa. Você só está ali para fazer parte de um volume e não para ser alguém essencial, não para ser alguém único, não para ser alguém que é livre. E isso é um grande problema em meio aos muitos grupos que existem por aí, sejam religiosos, políticos ou até mesmo normais em relação aos amigos. Às vezes, você pode até ter desenvolvido um péssimo hábito só porque os seus amigos também fazem. E por você não querer dizer para eles que você não concorda com aquilo, você permanece naquele ambiente e você se limita, você se reduz, você se nega, simplesmente porque você tem medo das consequências, simplesmente porque você tem medo de ser colocado como alguém que não vai mais fazer parte, como alguém que não vai ser mais legal, como alguém que não vai ser mais descolado. E isso não é amizade, isso não é parte de um grupo saudável, isso não é uma coisa boa de se viver por muito tempo, porque uma hora ou outra a sua essência vai berrar e vai querer ser ouvida e vai querer expor a sua verdade. E se as pessoas que estão ali não gostarem do que ouvir, você, além de talvez ser expulso do grupo, você ainda vai sair como um traidor. Então, cuidado com os grupos que você frequenta, com as pessoas que você se envolve, com as pessoas que você chama de amigo, que pode ser que essas pessoas estão apenas te usando para acariciar um ego, para ter mais membro, para aumentar o grupo, enquanto na verdade você é só uma peça descartável e só é útil enquanto você está sendo um papagaio, enquanto você está repetindo exatamente aquilo que eles querem que você repita e pense aquilo que eles querem que você pense. Mas a partir do momento que você se expor de verdade e abrir a sua boca para falar a sua verdade, pode ser que você se torne um peso, um estorvo ou até mesmo alguém que merece ser excluído ou punido por conta da sua própria essência. E isso é terrível. Então fica de tarefa de casa para você analisar essa questão dos grupos e pensar se tem alguma vez você já viveu isso na sua vida, alguma vez você já esteve em um grupo só por medo de ficar sozinho ou por medo de ser punido ou rechaçado caso você expusesse quem você realmente é.
E por hoje é isso. Até a próxima. Valeu!